Olá, galera. Meu nome é Wesley. Hoje, durante todo o dia, eu fiquei pensando, em o que falar, né? E me veio ao coração, né, agora à noite, né, falar sobre o seguinte tema, né? Sobre a vida cristã, né, a fé cristã versus a intelectualidade excessiva, né? Eu tenho 34 anos, né, e desde os meus 18 anos, né, que eu venho, né, que eu tive um primeiro contato ali com Jesus, né, e passei a amar e admirar cada dia mais a Igreja Católica, na qual eu sou feliz como cristão, né, e desde então, dessa época, né, eu saí viajando, visitando, né, congregações, institutos, né, ordens, e fazendo encontros, né, em outros lugares, em outras realidades, né. E durante todo esse tempo eu percebi assim que na nossa igreja, né, não só no meio das ordens religiosas, né, das congregações, mas também no meio de muitos leigos, né, católicos, e na maioria dos casos assim, acontece de existir aquela intelectualidade excessiva, né? Pessoas que pautam a sua fé pela inteligência, né? Ou pela quantidade de estudo, né? E isso não é ruim, né? Assim, o estudo não é ruim, né? Um intelectual estudar, né? Por exemplo, uma teologia e tudo, isso não é ruim. Não estou dizendo que isso é ruim, longe de mim, né? E para esclarecer bastante, fundamentar isso, eu quero contar uma história que se passou aí há aproximadamente 800 anos atrás, né? Todo mundo conhece São Francisco de Assis, né? Até quem não é católico, até quem é ateu conhece, né? Francisco de Assis. E sabemos também de Santo Antônio de Pádua, né? Que fez parte da ordem franciscana. Só que no início, Santo Antônio de Pádua era Fernando, Padre Fernando da ordem dos agostinianos. E o Padre Fernando era um missionário, né? Um grande intelectual, e tinha ali sede, né, de Deus e tudo, mas ele se pautava pela intelectualidade, até ele bater de frente com São Francisco de Assis, né? E quando isso aconteceu, ele se desnuda, né? Tanto exteriormente quanto interiormente. Ele abraça ali a roupa dos pobres, né, de Assis, né, da ordem mendicante que estava nascendo naquela época, né? E, e passa até mudar o seu nome, né? Deixa de ser Fernando e vai se chamar Antônio, né? Numa atitude assim de abnegar tudo, né? E quando Santo Antônio começa ali a crescer na fé, né? E tudo, trabalhando, sendo útil, né? Na obra de Francisco, né? Que Deus suscitou a Francisco de Assis, né? Num dado momento ele sentiu que ele tinha o dom de ensinar, porque ele era uma pessoa muito inteligente e muito estudada, né? Estudou teologia, era douto em teologia e tudo. E, claro, por vontade de Deus, por impulso, né? No impulso de multiplicar os talentos, ele fala com Francisco, pede a Francisco a permissão de ensinar aos frades a teologia, né? E dar cultura a eles, porque a maioria daquelas pessoas, né? Não a maioria, mas muitos dos seguidores de Francisco eram pessoas simples, né? Lógico que não era a maioria, porque existia aí Bernardo, que era advogado, dentre outros que eram irmãos ricos, né? Que eram amigos de Francisco antes dele se converter. E Francisco também era rico, né? E que depois abraçou a vida de pobreza por opção, né? E como ele, muitos outros vieram. Mas grande parte também ali não era letrado, né? Não conhecia teologia e tudo. Então, enfim, Santo Antônio pede para ensinar. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na fala de Francisco, né? Francisco chamava Antônio de mestre, né? Mas no sentido assim de saber que Antônio era uma pessoa inteligente e culta. E falou: mestre, eu te permito, porque Francisco era o superior. Então, eu te permito sim ensinar teologia, mas desde que eles não percam a fé.
Isso é interessante, né? Então, o tema que eu quero abordar hoje é o seguinte: existem sim muitas partes da igreja, né, até mesmo entre os leigos, religiosos, tudo, que se pautam pela intelectualidade, né? Então, por exemplo, você vai falar, e alguns chegam até a questionar os próprios milagres de Jesus, né? E isso é tenso, né? Por exemplo, você ouviu dizer que Jesus não multiplicou os pães, mas que fez o milagre da partilha, né? Que ele quis mostrar que ali era possível partilhar, né? Que Jesus não andou sobre as águas, mas que por trás existe um plano de fundo. Não, isso é balela, né? Eu não estou dizendo que existe algumas pessoas assim, né? Em todos os lugares, todas as ordens, institutos, mesmo entre os leigos mais esclarecidos, existem pessoas que falam sobre isso, né? Por quê? Porque se recusam a abaixar a cabeça perante o poder de Deus, né? E nós sabemos que, né, o dia que Deus me fizer sentido para mim em tudo, né, o dia que eu conseguir ver sentido em todas as obras de Deus, no sentido assim, eu conseguir explicar, eu conseguir entender tudo o que Deus faz, ele deixa de ser Deus, né? E acho que essas pessoas assim querem um Deus que caiba dentro da cabeça delas, né? Então, pobre que são, né? Então, é isso que eu quero, isso que eu quero abordar, né? A fé, eu acho, né, assim é a minha opinião, as pessoas podem discordar, claro, sempre, né, mas a fé, o Jesus Cristo, né, o nosso Senhor ali, ele é encontrado na simplicidade até de tudo, né? Eu acho assim que todo o estudo que a gente tem, tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente consegue absorver pela teologia, né, ou pelos livros, né? Eu tenho muitos livros, gosto de ler, gosto de conhecer as coisas, mas ai de mim se eu ficar só com os livros, né? Eu vou ser um culto no inferno, uma pessoa culta indo para o inferno, né? Então, eu acho que é necessário sim ir além, né? É necessário ter como prioridade, na verdade, a espiritualidade, né? Aceitar a Deus com todos os seus mistérios, o seu poder, aceitar que Jesus andou sobre as águas e que Pedro também andou sobre as águas, embora tenha afundado, mas andou também, e aceitar todos os outros milagres de Jesus sem ficar tentando colocar uma racionalidade que não existe para isso, né? Então, infelizmente existe isso, né? Dentro da Igreja Católica, nós, né, chamamos não só de teologia da libertação, também fala muito nisso, né? Mas não só a teologia da libertação prega dessa forma, existem outros também, né? Que vamos dizer assim, desmistifica a fé, né? Tira toda a mística da fé, tira todo o poder de Deus, todo o mistério, né? Aquela autoridade de Deus sobre o que é natural e o sobrenatural. Então querem dar um sentido racional a tudo, né? E ser cristão não é isso. O fundamento da fé cristã é crer que ele morreu e ressuscitou, né? Então, só aí, pronto. Então, a verdade é que ser cristão é ser um pouco louco, sim. Aos olhos do mundo é ser louco, né? É crer que Deus se fez homem e como homem andou, né? E como um homem morreu, né? Mas ressuscitou, venceu a morte como um Deus, né? E que durante andando como homem, né? Ele também vencia o pecado dia a dia, né? Foi como nós em tudo, menos no pecado, né? Então eu creio piamente nisso e milhões de pessoas também creem, milhões de católicos creem. Só que não é notório e é fato que em muitos institutos, fraternidades, ordens, congregações, existem pessoas que querem desmistificar a fé, e isso é lamentável, né? Então, para essas pessoas, né, finalizando aí esse vídeo curto, né, só mesmo uma mensagem, finalizando esse vídeo, eu quero deixar para essas pessoas o que o próprio Jesus falou para Saulo de Tarso, né? Para quem não conhece a história, né, Saulo era arrogante, né, muito inteligente, e quando os cristãos começaram a crescer, Saulo ficou ali olhando eles matarem a pedrada Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Saulo, ali olhando aquilo, segurou as roupas daquelas pessoas enquanto matavam Estevão, a pedrada. E ele se empolgou com aquilo. Ele pensou no seu íntimo, né?
agora eu vou cuidar dessa heresia eu mesmo, né? E ele foi, e como era muito influente, tudo, conseguiu carta de permissão para ir para a cidade de Damasco, onde ele tinha em mente trazer arrastado e encerrar na prisão tanto homens, mulheres ou crianças, né? E jogar na prisão ali, né, todos que fizessem parte da seita cristã que nascia. E Paulo, né? Paulo depois, né? Saulo. E Saulo vai ali, né? Dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala cavalo, mas é para ficar mais fácil de imaginar, né? Saulo estava indo com alguns companheiros e quando uma luz bate, uma luz forte, igual o flash que está aqui no meu olho, assim, não, a luz mais forte, né? Bate no olho dele e ele cai, né? Ali no chão e no barro, na lama, né? E fica cego naquele momento. E aparece para ele, né? Uma luz e ele vê Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, né? Tipo, quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então você vê assim que nós e Cristo somos um, através do corpo místico, né? Cristo falou: você está perseguindo a mim. E, na verdade, Paulo perseguia a igreja, os seguidores. Então nós somos um com Cristo, né? E isso é importante guardar isso. E Paulo, naquele momento, pergunta, né? E Jesus completa a frase, né? Desculpa, eu estava atropelando aqui. Jesus completa a frase dizendo: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, para essas pessoas que querem desmistificar a fé, né? Que querem colocar um sentido racional em tudo, fica aí a frase de Jesus: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, né? Porque Deus é todo poderoso. Né? Então não adianta vir com intelectualidade excessiva, tentar abafar a fé. A fé é muito mais poderosa. Né? E terminando aí a história de Saulo, né? Terminando o início da história dele. Né? Ele cego é conduzido a Damasco, os que estavam com ele, né, não viram nada, não conseguiram ouvir a voz, foi para Damasco e ali, né, um homem ora por ele, ele volta a enxergar e ele se torna, né, segue a história dele, ele se torna Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, né, que muitos cristãos conhecem. Né. Temos aí a maior cidade do nosso país, é São Paulo, em homenagem a ele. Bom, a minha mensagem de hoje é essa. Fiquem com Deus, né, que Deus abençoe a todos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.